Você consegue perceber os sinais que o universo te dá? Como é a sua relação com a sua intuição? E se eu te contasse que o universo está se comunicando com você o tempo todo? E eu não tô falando sobre ver horas com números iguais. Eu tô falando sobre comunicação com o mundo invisível, acesso às informações sutis que chegam. Hoje a gente vai falar sobre intuição e sobre as formas como a vida se comunica com a gente. Eu vou te mostrar que você está recebendo instruções o tempo todo e que você escolhe muitas vezes não escutá-las. A gente também vai falar sobre entrega e fé. Meu nome é Renascimento e aqui nesse canal a gente fala sobre espiritualidade de uma forma inteligente e madura. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no canal, curte esse vídeo, aciona o sininho das notificações para você não perder nada por aqui. Isso me ajuda muito a fazer esse conteúdo chegar a outras pessoas. Eu falo bastante nesse canal sobre estar em conexão com a vida, para escutar a nossa voz interior, que nos sopra as direções e que sabe onde a gente deve estar e quais caminhos devemos tomar. Hoje eu quero me aprofundar nesse assunto de uma forma mais prática e mais didática. Eu quero falar sobre as formas como essa comunicação íntima se dá e todas as armadilhas em que a gente cai evitando escutar ela. Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco mais longo que o normal, mas esse é um assunto que eu queria falar desde o início desse canal. Então eu me permiti não me preocupar, limitar o vídeo para caber no spam médio de atenção que a gente tem hoje em dia para esse tipo de conteúdo. Então assiste o tempo que você conseguir, o tanto que você sentir que cabe para você. Eu espero que no final desse vídeo você chegue num lugar de mais clareza e sintonia com a sua própria intuição e de repente de mais clareza sobre a sua própria vida. Vamos começar esclarecendo um ponto importante. Intuição não é uma coisa para ser criada ou aumentada. Eu mesma já pensei isso em algum momento e talvez você também. Eu pensava que precisava desenvolver a minha intuição, como quem treina um músculo ou desenvolve uma nova habilidade. Um dia eu escutei a Caroline Myss, que é uma professora e autora americana de quem eu gosto muito e que eu já mencionei nesse vídeo aqui falando sobre isso. Ela disse que há décadas atrás ela deu um curso sobre como aumentar a sua intuição e que é algo do qual ela se arrepende muito e ela nunca faria novamente. Por quê? Porque isso é de extrema burrice. E essas foram as palavras dela. Não existe isso de aumentar a sua intuição. Se você escutar algum professor, terapeuta, coach, guru ou quem quer que seja falando isso, pode sair correndo porque essa pessoa não sabe do que ela está falando. A intuição não é algo que precisa ser aumentado. Ela já existe em toda a sua potência, em todo o seu tamanho, agora em você. O que você precisa fazer é se desfazer daquilo que te impede de escutá-la. Silenciar as dúvidas, a mente, aprender as formas pelas quais o seu íntimo se comunica. Pensa em uma casa super bagunçada onde você quer encontrar um item perdido. Você vai precisar fazer uma limpeza, tirar as coisas que estão por cima daquilo que você está procurando. Isso pode significar muitas coisas. No Ayurveda, eles têm um termo chamado Nidana Parivardhana, que se traduz em algo como: quando você está doente, precisa primeiro eliminar aquilo que contribui para o adoecimento. Você faz isso antes de qualquer remédio ou tratamento, porque não adianta você tomar nada se você continuar exposto àquilo que está te adoecendo. Com a intuição, é parecido. Para acessar a intuição de forma cristalina, é preciso também se desfazer daquilo que está te impedindo de acessá-la. Isso pode ser práticas amortecedoras, distrações, perturbações da mente, agitação mental, emocional, desequilíbrios diversos. Tudo que é frenético, que tem o passo agitado, e eu não estou falando aqui de bons movimentos, não estou falando da ação que pulsa e que nos leva de um lugar para o outro. Eu estou falando da agitação, da inquietação, a ansiedade. Tudo isso nos afasta da nossa intuição, porque a intuição floresce de um lugar de quietude interna. É preciso silêncio para escutar a voz que vem do fundo da nossa alma. Isso quer dizer, então, que se eu tenho qualquer ansiedade, eu não consigo escutar a minha intuição? Não. A gente precisa entender que a nossa intuição quer ser ouvida, ela quer falar com a gente. Então ela vai dar o seu jeito de aparecer, mesmo no meio do caos. Como aquela planta que brota no meio do asfalto?
Essa é a nossa natureza. A intuição é a nossa voz natural. E toda a agitação mental é o asfalto que a gente construiu em volta dela para nos manter nas nossas zonas de conforto. A nossa intuição se comunica com a gente por meio das nossas sensações, das sincronicidades, dos desconfortos, das situações que a gente vê se repetir. O que eu quero dizer aqui é que a gente deve buscar menos formas de como aumentar a nossa intuição e mais formas de silenciar as outras vozes, para a gente poder escutar aquela que já está lá, pedindo para ser ouvida. Você pode achar que não é bem assim. Talvez você não sinta que a sua intuição está se comunicando com você. Mas você não lembra de nenhum momento da sua vida em que você sabia que precisava mudar algo, mas por desconforto, por medo ou por apego, você escolheu não mudar e acabou vivendo as consequências disso? Há anos atrás, eu recebi uma proposta de trabalho que eu até podia justificar racionalmente, mas que lá no fundo eu sabia que não era para mim. Eu sabia também que a razão principal de eu querer aceitar a proposta não era porque seria uma coisa boa para mim especificamente, mas sim para o relacionamento que eu tinha na época. Era algo que nos manteria próximos e talvez mais dependentes. Ou seja, a razão para eu tomar aquela decisão não era nada nobre. Aquilo não era para o caminho da minha alma. E o resultado? Uma catástrofe. O trabalho me exauriu de tal forma que eu tive um burnout intenso, do qual eu levei 2 anos para me recuperar minimamente. O meu sistema nervoso se esfrangalhou e eu literalmente dei tilt. E o relacionamento, obviamente, também não deu certo. A estafa da situação afastou a gente bastante e a relação, que já não era muito promissora, acabou pior ainda. Eu criei uma série de ressentimentos e nem a amizade se salvou ali. Talvez, se eu tivesse escutado a mim mesma desde o início, aquela parte de mim que sabia o que era e o que não era para ela, eu não teria aceitado aquele trabalho e o relacionamento se extinguiria de outra forma. Talvez uma forma que não tivesse sido tão brutal e deixado tantas dores. Claro que a verdade é que a gente não tem como saber o que teria ou o que não teria sido. Claro também que a gente sempre dá para uma situação aquilo que nos é possível no momento. Naquele momento, eu não tinha a maturidade, o contorno, o limite pessoal e a mais-valia necessários para dizer não para aquela situação, para me escolher em vez de um trabalho ou de outra pessoa. Foi aquilo que eu tinha para dar para mim mesma e eu colhi os frutos disso. O burnout de fato me deixou sequelas que levaram tempo para serem sanadas. Eu precisei deixar o meu trabalho terapêutico porque eu não tinha condições de ajudar o processo de ninguém, era eu que estava precisando de muita ajuda. Eu deletei todas as minhas redes sociais, me mudei para uma nova cidade e comecei a trabalhar para outra pessoa, enquanto eu aprendia a voltar para mim mesma, a acatar os meus pedaços, a construir os meus limites e a aprender a me amar de verdade. Depois de um tempo, eu já tinha construído caminhos melhores para mim mesma e eu já sentia que a vida precisava mudar. Eu estava me sentindo pronta para deixar o emprego, que era seguro, e retornar para o meu trabalho autoral. Abrir de novo o meu Instagram e a minha agenda terapêutica. Eu sabia também que precisava, de novo, mudar de cidade. O lugar que eu morava tinha sido o refúgio perfeito enquanto eu precisava de paz e cuidados, mas era afastado de tudo e não era prático em termos de trabalho. Eu decidi dar o primeiro passo e deixar o emprego, mas eu não conseguia nem pensar em me mudar, porque os custos da mudança não seriam possíveis naquele momento de transição. Eu tinha medo de sair dali e não conseguir montar uma casa, um escritório. Mas eu lembro de conversar muito com Deus e com a vida naquela época, pedindo clareza para poder entender a melhor direção. Quais seriam os próximos passos e como eu podia transformar a minha vida naquele momento. Daí, sabe o que aconteceu? Teve uma enchente na cidade onde eu morava e a minha casa alagou. Eu precisei me mudar dali.
Foi totalmente inesperado e tudo aconteceu muito rápido. Eu acabei ganhando diversos móveis ou comprando outros baratos de pessoas que estavam se desfazendo de coisas. Eu ganhei mesa de jantar, fogão, talheres, panela, mesa de cabeceira, pequenos móveis. Eu comprei a base de uma cama, meu pai me deu uma geladeira, minha mãe me deu um colchão, uma amiga me vendeu um sofá baratinho. Eu fiz armários com restos de madeira. Eu sei que no final das contas eu montei uma casa inteira com a ajuda das pessoas à minha volta. Ajuda que eu nunca teria tido coragem de pedir em outra situação. Foi quase como se não fosse eu escolhendo aquilo tudo. A vida veio, me tirou do lugar onde eu estava e me colocou em outro lugar. Numa cidade um pouco mais central, onde eu tinha mais acesso à infraestrutura, estava mais próxima de amigos e podia me locomover a trabalho com mais facilidade. Eu podia ter resistido a essas mudanças, podia ter feito força para ficar onde eu estava, mas eu confiei. Eu confiei profunda e inteiramente na vida e na sua força criadora. Mas nem sempre confiar é fácil. Muitas vezes a gente escolhe não escutar o sopro do vento e permanecer no lugar onde estamos. Há um tempo atrás, um amigo acordou muito impressionado. Ele teve um sonho revelador. Ele disse que não foi um daqueles sonhos comuns em que a gente geralmente está lidando com os nossos pensamentos e sentimentos do dia a dia. Tinha sido uma coisa mais profunda, uma revelação de um caminho a seguir. Ele disse que nesse sonho ele teve uma clareza muito precisa de que precisava deixar o seu emprego primário atual e tornar o seu emprego secundário o principal. O emprego primário dele é uma coisa que ele não gosta tanto, mas a qual ele se sente muito apegado por conta do retorno financeiro. E aí ele tem um segundo emprego do qual ele gosta muito e onde ele sente muito prazer, mas que não oferece nem de perto o mesmo salário. Aquele dia, ele acordou desse sonho com muita clareza de que precisava mudar sua vida para uma rota que lhe desse mais alegria e que o fizesse sentir mais conectado com a sua pulsão vital, mesmo que isso significasse reduzir o valor dos seus ganhos. Mas o que aconteceu? Os dias se passaram e ele começou a achar que o trabalho atual não era assim tão ruim. Não comparado com as facilidades que o dinheiro trazia. Não valia a pena de verdade fazer nenhuma mudança nesse sentido. Ele podia ficar lá por pelo menos alguns anos a mais. Não era necessário fazer nenhuma mudança agora. Afinal, ele não estava tão infeliz assim. Quem nunca passou por isso? Seja com o trabalho, quando a gente fica em posições que a gente sabe não ser do nosso caminho, mas que a gente tem medo de sair dali para entrar num lugar de incerteza, ou precisar abrir mão de confortos materiais para buscar uma felicidade que você tem medo de não encontrar. Ou talvez em um relacionamento, quando você está ali meio infeliz na relação, percebendo que não é onde você quer estar, e você tem momentos de muita clareza, onde sabe que precisa terminar. Mas você não termina, os dias passam e de repente parece que você pode ficar ali mais um tempo. Que talvez seja muito drástico fazer uma mudança agora. Você pode continuar exatamente onde você está. Por que então, mesmo quando a gente tem a resposta lá no fundo sobre qual caminho a gente deve seguir, ainda assim é tão difícil escutar a nossa intuição e mudar? De modo geral, é muito difícil apostar numa mudança quando a gente não tem garantia de que ela vai nos levar para um lugar melhor. A nossa mente não gosta do desconhecido. Ela opera através das referências que a gente já coletou no passado. E por isso é muito mais fácil escolher aquilo que a gente já conhece, mesmo que não faça a gente feliz, do que dizer sim para uma coisa que ainda não existe de forma concreta. A neurociência explica isso muito bem. O nosso cérebro é moldado por repetição. A cada hábito, escolha ou pensamento recorrente, ele fortalece conexões elétricas entre os neurônios, construindo verdadeiras estradas de funcionamento automático. Essa ideia foi proposta por Donald Hebb em 1949, com a famosa regra neurônios que disparam juntos conectam-se. Décadas depois, o neurocientista Michael Merzenich comprovou experimentalmente que o cérebro realmente se reorganiza com base nos estímulos que repetimos. Esse foi o início do campo moderno da neuroplasticidade.
Ou seja, não é que você não tem força de vontade, é que o seu cérebro literalmente cria uma resistência automática quando você tenta sair da rota que já foi pavimentada por anos de repetição. Por isso, mudar hábitos, comportamentos ou caminhos de vida parece tão difícil, porque neurologicamente o seu corpo interpreta a novidade como uma ameaça, enquanto reconhece aquilo que é conhecido, mesmo que seja sofrimento, como segurança. Por isso, mudanças exigem desconforto. A gente precisa se colocar em posições desconfortáveis para criar novas informações sobre o que é possível para nós. Uma das formas mais honestas de descobrir onde a nossa vida está pedindo mudança é observar os desconfortos silenciosos, relações nas quais você precisa ficar se convencendo o tempo todo de que são boas, um trabalho que você suporta porque dá estabilidade, mas que secretamente drena a sua alegria. Aquela sensação sutil, mas insistente de isso não está certo. É assim que a vida se comunica. Antes de gritar, ela sussurra. E se a gente ignora os sussurros, ela aumenta o volume. Muita gente só muda quando a vida obriga. Eu mesma precisei esperar o meu corpo entrar em colapso para entender que eu precisava me priorizar. O meu burnout não foi um castigo, foi um aviso em alto e bom som, porque eu estava me recusando a escutar todos os outros. Foi um grito da minha alma dizendo: Ei, ou você muda agora, ou eu vou desligar o sistema inteiro. E não faltam exemplos disso. Quantas histórias você já ouviu de pessoas que mudaram radicalmente de vida depois de uma doença, de um acidente ou de um susto? O meu pai, por exemplo, comia rodízios de churrascaria 4 vezes por semana. Não por mês, por semana. E só depois de um infarto é que ele conseguiu mudar os seus hábitos. O corpo precisou gritar para que a mente dele entendesse. Mas esses momentos de ruptura não são punições, são atos de misericórdia divina. São como placas luminosas dizendo: você está fora da rota, vire aqui. Porque a nossa vida quer que a gente se alinhe ao que é melhor para ela. E se a gente não escuta isso de nenhuma forma, quer dizer que a gente está ainda mais fora da rota. Mas a gente também não precisa esperar tudo ir para o espaço para mudar. A vida não precisa quebrar a gente no meio para que a gente se reconstrua. A gente pode escolher afinar o caminho antes de tudo dar muito errado. Geralmente, seguir a nossa intuição de forma profunda e conectada vai fugir dos nossos planejamentos racionais para as coisas. Ninguém vai olhar para uma mudança necessária e pensar: ah, mesmo se a minha casa tiver que alagar e eu tiver que morrer de medo de não ter aquilo que é necessário para a minha sobrevivência, eu vou seguir nesse caminho. Não. A gente pensa: como eu posso me preparar da melhor forma para criar essa mudança? Como eu posso gerar os recursos financeiros e materiais necessários para isso? E eu não estou dizendo que isso não é importante. Claro que é. A gente precisa ter estratégia na vida, mas a gente também precisa de confiança e entrega. E isso é um problema grande, porque a gente é incentivado a não esperar pelo inimaginável, não criar muitas expectativas para não correr o risco de nos decepcionarmos. Mas a gente é ensinado a estarmos sempre nos preparando para o pior. Se preparar para o pior é diligência, mas esperar o melhor da vida é fantasioso. Assim fica muito difícil de criar coisas incríveis pra gente. Outro problema é a nossa falta de confiança na vida. A gente quer sempre saber o que vai acontecer antes da gente começar o caminho. Ah, eu vou fazer esse curso na faculdade porque ele dá dinheiro. Eu vou aceitar esse emprego para ter segurança. A gente vai vivendo a vida não pelo que pulsa, mas pelo que parece mais seguro dentro das estatísticas. O problema, como eu disse, é que seguir a intuição quase sempre não vai se encaixar nos nossos planejamentos racionais. A intuição não está comprometida com a lógica. Ela não foi feita para caber numa planilha de Excel. Ela não é previsível. Às vezes, ela te manda sair antes de ter algo garantido. Às vezes, ela te diz, vai, mesmo quando todas as análises dizem,
é melhor você se preparar mais um pouco. E aí você entra em conflito interno, porque o seu corpo quer movimento, mas a sua mente quer controle. E como se não bastasse esse conflito interno, a gente ainda tem o conflito externo, as normas sociais que moldam o nosso comportamento desde sempre. Faça faculdade, arrume um emprego estável, contribua com a previdência, espere a aposentadoria e aí então você vai poder viver. Só que ninguém percebe o absurdo disso. O sistema previdenciário está falido, a inflação corrói o nosso dinheiro e ninguém nunca ensinou a gente a investir ou a criar uma autonomia financeira. A maioria das pessoas não trabalha por vocação, mas para sobreviver. E mesmo assim chamam isso de estabilidade. Estabilidade para quem? A serviço do quê? A intuição pede movimento, mas a sociedade pede estabilidade. A intuição nos convida para a expansão, para a novidade, para a coragem. A sociedade quer caixinhas e rótulos que possam ser facilmente compreendidos e classificados. O que você faz? Como se a resposta dessa pergunta tivesse que definir quem você é. Só que nós somos infinitos. Não dá para caber em uma única definição, em um único papel, em um único caminho traçado linearmente. E talvez seja justamente por isso que a nossa intuição existe, para nos lembrar aquilo que a mente e o mundo tentam constantemente nos fazer esquecer, que nós somos muito maiores do que aquilo que aprendemos a acreditar. E isso pode dar muito medo, e dá mesmo. Mas lembre que o termo zona de conforto é usado para descrever algo que nos aprisiona, não o lugar perfeito onde a gente deve estar. Para crescermos, criarmos e nos transformarmos, precisamos muitas vezes ir de encontro ao desconforto. A maioria das coisas na vida é frágil. Se são expostas ao caos, quebram. Outras são resilientes, enfrentam a pressão, resistem e permanecem iguais. Mas existe uma categoria ainda mais rara, a antifragilidade. Esse conceito foi popularizado por Nassim Nicholas Taleb e fala sobre a capacidade de algo não apenas suportar o estresse, mas melhorar por causa dele. É o sistema que se fortalece com o impacto, como os músculos que só crescem após um micro rompimento gerado pelo treino, ou como o sistema imunológico que se desenvolve ao entrar em contato com micro-organismos. Ser antifrágil não significa gostar do caos, mas entender que ele pode ser um aliado. Enquanto a mente quer controle, a antifragilidade nos convida a uma entrega consciente ao imprevisível, sabendo que algumas transformações só acontecem quando o chão treme. A intuição, nesse sentido, pode ser vista como um chamado para a antifragilidade. Ela não garante conforto, ela garante crescimento. O medo quer estabilidade, a alma quer expansão. Para nos tornarmos capazes de escutar a nossa intuição de forma cada vez mais afinada, a gente precisa nos mostrar dispostos a ir de encontro a ela, mesmo que isso signifique desconforto, incerteza ou até mesmo dor. Quanto mais a gente se ensinar a escutar a nossa voz interna, mais ela estará disponível para nós. Quanto mais nos ensinarmos a acreditar nas possibilidades e a confiar na vida, mais fácil será seguir o nosso caminho verdadeiro. Se queremos escutar a nossa intuição com mais clareza, a gente precisa criar espaços para que ela fale. E isso pode parecer óbvio, mas não é, porque escutar não é um gesto passivo, é um ato ativo de silêncio. Não aquele silêncio tenso, carregado de ansiedade, mas um silêncio vivo, cheio de presença. A contemplação é a ferramenta mais antiga e mais poderosa para acessar o invisível. Eu não estou falando de uma meditação complexa, de estar em postura de lótus ou recitar mantras em sânscrito. Eu estou falando simplesmente de estar presente, sem tentar preencher cada segundo com estímulos. Uma das maiores violências que a gente faz contra a nossa intuição é a pressa. Nossa mente foi condicionada a querer respostas imediatas para tudo. Sentiu alguma coisa? Joga no Google. Ficou em dúvida? Pergunta para o chat GPT. Teve algum incômodo? Se distrai com uma tela. Só que a intuição, ela não grita,
ela sussurra e a gente não consegue escutar sussurros em ambientes barulhentos. Por isso, a gente precisa descondicionar essa necessidade de resposta instantânea, aprender a repousar na dúvida por alguns instantes, permitir que a pergunta exista sem ser imediatamente colonizada pela lógica. A mente racional trabalha com conclusões rápidas, a intuição trabalha com maturação. E não precisa começar com grandes decisões. Pelo contrário, a gente precisa começar pequeno. Sentiu que quer caminhar por outro caminho hoje? Vai. Te deu vontade de ligar para alguém do nada? Liga. Te surgiu uma vontade aleatória de mover um objeto de lugar, de mudar algo mínimo na sua rotina, de comer uma coisa específica? Faz, porque a intuição se fortalece na prática e não no pensamento. Quando a gente começa a seguir esses pequenos impulsos, algo curioso acontece. A gente passa a perceber os seus efeitos. E é isso que constrói confiança, porque a confiança na intuição não nasce de explicações, nasce de experiências acumuladas. Quando a gente olha para trás e vê, toda vez que eu segui aquela voz, algo se alinhou. Toda vez que eu ignorei, algo se rompeu. Esse é o inventário espiritual que todo ser humano deveria fazer. Faz esse exercício. Lembra de uma situação em que você tinha certeza que algo não era para você e ainda assim você insistiu. O que aconteceu? Agora, lembra de uma situação em que você sentiu uma força quase inexplicável dizendo vai, e você foi. O que isso deu? Esse levantamento de evidências internas cria um banco de dados real, vivo, que sustenta a confiança nas próximas escolhas. Mas é importante a gente aprender a diferenciar a voz genuína da intuição da voz que vem de fora. E como fazer isso? Observando o local de onde a sensação nasce. A intuição pode vir do fundo do corpo. Pode aparecer como uma sensação somática no estômago, no plexo solar, no peito. Ela traz clareza, mesmo quando traz medo. É firme, mesmo quando é suave. Mas pode vir também num sopro do vento, numa folha que cai da árvore e te traz um pensamento. Já a voz do condicionamento é mental. Ela vem com justificativas, com argumentos, com explicações sobre por que seria melhor fazer X ou Y. A intuição quase nunca precisa se justificar. Ela apenas diz sim ou não. Quando você começa a racionalizar demais algo que você já sabe, provavelmente você está tentando abafar a verdade com lógica. Outra coisa importante é entender a sua própria mecânica de escuta. Cada pessoa tem uma forma particular de processar informações intuitivas. Eu, por exemplo, percebi que quando eu estou sozinha, as respostas aparecem com uma clareza mais cristalina. E quando eu falo cedo demais com outras pessoas, a minha mente já começa a se embaralhar com o que o outro pode pensar, com o medo de parecer irracional, com a necessidade de defender a minha escolha. A minha intuição vai sendo corroída pelo ruído do mundo. Talvez com você seja o contrário. Talvez você escute melhor quando verbaliza para alguém. Ou talvez você precise escrever para entender, ou dançar, ou caminhar. Cada pessoa acessa esse canal interno por uma porta diferente, e parte do caminho espiritual é descobrir qual é a sua porta. Também é importante entender que a intuição não gosta de palcos, ela gosta de confidência. Falar antecipadamente sobre aquilo que ainda está amadurecendo dentro de você pode fazer o insight murchar. Há coisas que só se sustentam no silêncio, até que estejam maduras o suficiente para serem compartilhadas. O problema é que a gente foi ensinada a terceirizar as nossas decisões, a pedir validação, a perguntar o que você acha. Só que ninguém pode saber o que é para você mais do que você mesmo. A opinião do outro pode ser útil como reflexão, mas nunca como direção. Uma boa prática é cultivar momentos diários de escuta sem expectativa. Sentar, fechar os olhos, respirar e perguntar: o que a minha alma quer hoje? E esperar. Talvez venha um silêncio, talvez venha uma sensação sutil, talvez não venha nada. E tá tudo bem.
A intuição também está falando com você, mesmo quando ela se cala, porque o silêncio pode significar que ainda não é hora de se mover. Outra prática que pode ser poderosa é escrever perguntas para si e observar como o seu corpo responde a elas. O corpo sabe antes da mente. Você também pode treinar a sua escuta com escolhas banais. Em vez de escolher automaticamente o que você sempre escolhe, pause, se pergunte: isso ainda me serve? E sinta o que o seu corpo diz. A intuição precisa de espaço para se manifestar. E a repetição automática rouba esse espaço. E lembre, a intuição não é apenas sobre prever o futuro. Ela também é sobre perceber o presente com profundidade. Às vezes ela não está te dizendo mude, ela está dizendo fique, mas fique diferente. Continue, mas com consciência. Com o tempo, você vai perceber que a intuição não é um evento extraordinário. Ela é uma conversa contínua e a vida está sempre tentando te mostrar algo. Mas ela não vai competir com o seu barulho. Ela vai esperar você se calar, porque só quem está disposto a escutar merece receber respostas. E para escolher esse caminho de escutar e confiar profundamente na nossa intuição, é preciso ter fé. Fé não como um conceito abstrato, nem como um mandamento religioso. Fé como uma postura interna de confiança. Não uma confiança ingênua, passiva, que cruza os braços esperando uma coisa cair do céu. Mas uma confiança ativa, pulsante, que se coloca em movimento porque sabe que existe uma inteligência muito maior guiando tudo. Fé é caminhar mesmo sem enxergar o caminho inteiro, porque você sabe que à medida em que você coloca um pé diante do outro, você vai enxergando cada vez mais para onde você está indo. Quando eu falo de fé, eu não estou falando daquela fé doutrinada, decorada, ritualística. Quantas pessoas você conhece que seguem à risca preceitos religiosos, fazem orações, cumprem regras, mas seguem vivendo em medo, escassez, aprisionamento interior? Seguem obedecendo a Deus com os lábios, mas continuam duvidando dele com o coração. Vão à missa todos os domingos, mas não agem, pensam e falam de forma alinhada com aquilo que elas estão rezando. Fé não tem a ver com recitar versículo, tem a ver com entregar o controle. Confiar que existe uma ordem divina operando, mesmo quando a nossa lógica humana não alcance. Existe um motivo pelo qual Jesus dizia: seja feita a tua vontade e não a minha. Porque enquanto eu tentar viver apenas pela minha própria vontade, eu estarei sempre limitado pela pequenez da minha mente. A minha mente é finita, assombrada por memórias, medos, referências passadas. A mente de Deus ou do universo, da vida, do céu, da inteligência criadora, chame como você quiser, é infinita. Ela enxerga ângulos que eu não posso ver. Ela sabe o que precisa acontecer antes mesmo que eu formule o desejo. Então, por que a gente insiste em achar que a gente sabe melhor? A verdadeira fé não é acreditar que tudo vai dar certo do jeito que eu quero. A verdadeira fé é confiar que, aconteça o que acontecer, aquilo servirá ao meu crescimento. Às vezes a vida fecha uma porta não porque está me punindo, mas porque sabe que eu mereço uma janela que eu ainda não tive coragem de abrir. Às vezes ela provoca um caos não para me destruir, mas para me deslocar de um lugar onde eu já estava morrendo por dentro. Fé não é fechar os olhos para a realidade. Fé não é negar o medo nem fingir coragem. Fé é sentir o medo e dizer: eu vou mesmo assim. Porque tem uma força dentro de mim que sabe, que aponta como uma flecha direto para onde a minha mente racional ainda não chega. Quando estamos alinhados com aquilo que é de Deus para nós, a vida se abre, as sincronicidades acontecem, as ajudas aparecem, as portas se movem. Não porque somos seres especiais ou escolhidos, mas porque a gente está no fluxo. A intuição é essa comunicação entre o que move dentro de você e aquilo que se move fora de você. Fé é confiar nesse encontro, confiar que se um desejo é verdadeiro e não um capricho do ego, mas sim um chamado da alma, então ele já está sendo preparado. A vida prepara os lugares em que a nossa fé
ousa pisar. Quem espera para ter garantias antes de se mover nunca vai viver os milagres que acontecem no trajeto. Você está se permitindo ser guiado ou segue tentando controlar tudo com a mente do medo? Porque no fim das contas, a vida sempre responde ao nosso próprio grau de confiança. E talvez, só talvez, aquilo que você pede há tanto tempo esteja apenas esperando você dizer de verdade. Seja feita a tua vontade. No fim das contas, seguir a intuição é um ato de coragem, mas também um ato de honestidade. É parar de fingir que a gente não sabe aquilo que a gente sabe, mas que a gente tem medo de saber. Você não precisa esperar um colapso para mudar. Não precisa esperar o seu corpo adoecer, a sua mente esgotar, as suas relações desmoronarem. A intuição raramente começa com um estrondo. Ela começa com um incômodo leve, um sussurro, uma sensação de não é mais aqui. Escutar o quanto antes é um gesto de amor próprio. Você não precisa fazer uma revolução amanhã. Você não precisa largar tudo, vender os seus pertences e ir morar no Himalaia. Você pode começar com pequenos atos de fidelidade à sua alma. Pode dizer não a algo que sabe que não te faz bem. Pode dizer sim a uma vontade pequena que vem sem justificativa. Pode reservar 5 minutos do seu dia para simplesmente ficar em silêncio e perguntar: o que eu preciso saber agora? A vida responde, sempre respondeu. O problema é que a gente está distraído demais para perceber. Mas se você cria um espaço, mesmo que mínimo, você começa a se afinar para escutar as respostas. Às vezes como uma sensação, às vezes como uma clareza repentina, às vezes como uma pessoa que aparece com a frase exata que você precisava ouvir. Talvez o que você precise seja apenas parar e escutar. E se a resposta vier, por menor que seja, tenha coragem de honrá-la. Porque cada vez que você honra a sua intuição, você fortalece a ponte entre você e a vida. Se você gostou desse conteúdo, não deixa de curtir ele, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para você não perder nada por aqui. Comenta aqui também o que você achou disso tudo. A gente se vê no próximo.